envelope, não é, do espírito, que é o perispírito, a alma, que é um espírito dentro de um corpo, que é uma terminologia que mais ou menos a gente usa, não é? E o espírito, que é a essência, que somos todos nós, criados por Deus e fadados à vida imortal. Então, basicamente é assim. Falei muito rápido? Imagina. Puxa vida, a gente até poderia pensar nisso, mas é quase impossível, porque cada um está num degrau de evolução. Alguns se debatem para o corpo, outros estão absolutamente soltos do corpo. Então a gente vê, por exemplo, o caso do Kardec. Fala-se que o Kardec mandou uma manifestação momentos depois do desencarne. Quer dizer, ele já tinha toda a consciência, já tinha todo o entendimento daquilo que ia acontecer, e ele teve essa facilidade. Não obstante, em outros casos, a gente vê que estão pessoas muito presas ao corpo. Algumas são levadas, inclusive, para o necrotério, não é? E permanecem lá até que espíritos socorristas, amigos espirituais, vão lá socorrer, resgatar, desligar a pessoa totalmente do corpo, não é? Então, a gente pode dizer que o que acontece é que cada um, dentro de um determinado degrau de evolução, vai enfrentar a situação de uma forma, diríamos assim, mais ou menos diferente. Agora, é importante a gente lembrar, talvez seja objeto de novas perguntas, é que para todos existe um socorro. Vamos dar um exemplo para a gente entender, porque senão a gente fica muito na subjetividade. O exemplo é o seguinte: se a gente tiver um acidente na rua, na estrada, um automóvel, alguma coisa, quase que inevitavelmente alguém vai nos chamar um socorro médico. Era malfeitor, era benfeitor, era pobre, não era pobre, mas nós vamos receber um primeiro socorro material aqui na Terra. Então, em paralelo, nós podemos dizer o seguinte: a espiritualidade sempre socorre, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Agora, é claro que cada um vai receber o socorro como achar que for melhor, não é? Esses dias mesmo tivemos uma informação de um motociclista que caiu, não quis receber nenhum socorro e tal, pegou a motocicleta dele e foi embora. Mas se tivesse ficado, aguardado, esperado, obviamente, ele teria recebido o socorro que precisava ter recebido, não é? É claro que existem outros motivos para a gente se assustar, para a gente fazer, para nos acontecer uma série de outras coisas. Então, basicamente é assim: cada um de nós está num degrau e cada um vai receber, basicamente, o socorro que lhe for possível e que ele também puder receber, né, através de merecimentos e outras coisas mais. Perfeito. O que nos espera? O que nos espera? Olha, o irmão Jacó, o Frederico Figner, diz que é indescritível a beleza do mundo espiritual. Não dá para descrever, não dá para dar detalhes de como exatamente é, mas que é uma coisa mais linda do mundo. Agora, é óbvio e claro, não é, que o estado de consciência, existe uma série de fatores que vai nos colocar em condições adversas, não é? Então, eu tenho a sensação de que nós não podemos colocar todas as pessoas no mesmo lugar, porque nem todas as pessoas estão em condições de estar naquele lugar, não é? Então, a gente vê isso aqui na Terra. Então, você às vezes quer socorrer determinado tipo de pessoa, determinado grupo de família, determinados tipos de pessoas que muitas vezes estão na rua, estão desamparadas, mas por mais que você possa fazer por elas, elas não têm condições de conviver com aquilo, não conseguem conviver com aquilo. Eu assisti um filme, vamos relaxar um pouco agora, né? Um filme chamado Crocodilo Dundee. É um filme antigo pra chuchu. Bastante. Não é muito antigo. É da minha época. É da nossa época. E lá o moço vivia no meio do mato. Aí levaram ele para um hotel de luxo na cidade. Aí quando entraram no apartamento, ele tinha uma faca assim um do lado do outro com um varal no meio do quarto, né? Ele abria umas latinhas e fazia um foguinho no meio do quarto para comer alguma coisa. Quer dizer, tinha uma adaptação diferente, né, do que o homem, vamos imaginar, o homem da cidade, né? Então a gente vai percebendo essas diferenças. E aí é que nós precisamos entender. Agora, a dica que o seu Marinho começou a dar para a gente é a seguinte: para a gente estar se preparando para estar numa condição melhor e receber o que for de melhor do plano espiritual, a gente precisa primeiro fazer por merecer e começar a trabalhar, né? Trabalhar no bem, arregaçar as mangas. O próprio irmão Jacó fala sobre isso. E ele faz uma sentença que a gente não quer pôr assim, uma pedrinha no sapato de ninguém, mas ele sempre fala que quando ele chegou lá e percebeu a vida dele, lembrou de tudo, e as passagens da vida e tudo, ele falou: dá sempre uma sensação de que a gente podia ter feito mais e não fez.
Eu acredito. LD Lonossi, muito Ambulando por aí. É uma questão interessante, viu? A espiritualidade amiga tem nos dito que realmente existe, não é? Uma circunstância pela qual o espírito absolutamente ignorante da sua situação não sabe o que fazer, como se comportar, o que aconteceu exatamente, né, especificamente. A gente vê na literatura espírita o socorro e a gente vê lá os espíritos hospitalizados, né, vamos dizer assim, e aguardando ali uma informação para saber se desencarnou, quando desencarnou, como que desencarnou, não é? Isso é uma forma, eles fazem isso de uma forma muito lenta. Mas, por um outro lado, a gente vê espíritos de toda a natureza que perdem o corpo físico e continuam acreditando que estão encarnados, e muitos deles continuam andando por aí, frequentando as mesmas frequências, fazendo as mesmas coisas que faziam. A esse respeito, a gente tem lá em Kardec uma referência interessante, um espírito no estado de guerra. O que acontece, não é? E o Kardec faz essa pergunta, escuta, quando o cara está lá no campo de batalha, naquele fervor, aquela coisa, não é? E ele é alvejado, ele perde o corpo físico ali, ele morre ali, mas ele, naquela febre, ele continua lutando, seguindo em frente e acreditando que ele está na batalha ainda lutando, não é? E então basicamente nós temos essas condições também, essas possibilidades. Então, dependendo, né, que hoje nós estamos muito no dependendo aqui, né, dependendo a condição espiritual de cada um, obviamente que a gente vai se encontrar com a gente mesmo, e muitos de nós, assim, vamos colocar assim entre parênteses, estamos meio que em punição, ou em punição, não podemos dizer uma palavra forte, mas nós estamos precisando viver a experiência de estarmos ainda envolvidos com os assuntos da Terra. Não é? Lá o Frederico Figner, ele faz uma colocação interessante, porque ele fala de uma determinada ponte. Olha que coisa legal. Vamos relaxar um pouco agora de novo. Existem alguns filmes infantis de super-herói que falam dessa bendita ponte. Eu não sei, tem um aí, não sei qual que é, se é o Thor, ou um outro que fala que ele tem que ir, vai numa ponte e passa para o outro lado. É um negócio assim interessante, né, essa ponte. E o André Luiz fala que ele foi conduzido com um grupo de espíritos para um determinado lugar. O André Luiz não, o Frederico Figner foi conduzido para um determinado lugar, no Rio de Janeiro, e ali eles iam fazer uma passagem, era uma ponte que tinha, e nem todo mundo podia passar. Olha que interessante. Voltando lá para o livro, ninguém lê esse livro, viu? Voltei do irmão Jacó, não leio da psicografia do Chico, não leio esse livro, mas aí ele fala que algumas pessoas não podiam passar, mas tive um problema nessa peregrinação. O que aconteceu? Tinham alguns companheiros espirituais ali na porta da ponte que eles não podiam passar, e aí quando eles viram que tinha um elemento ali do grupo que tinha cometido um crime igual ao que esse que não podia passar cometeu, e falou: opa, pode esperar aí, hein? Esse fulano aí fez a mesma coisa que eu fiz. Aí a pessoa ficou meio apavorada, o grupo teve que parar, e aí o mentor, nosso irmão maior Bezerra de Menezes, foi lá e falou assim: espírito evoluído é outra coisa, né? Ele falou assim: está certo, ele fez o que o senhor fez, mesmo crime, mesma coisa. Agora, o senhor fez igual ele fez depois que ele fez o crime, depois que ele cometeu. O senhor agiu como ele agiu? Não agiu. Vocês querem saber qual foi o crime, não? Ninguém quer saber? Acho que a turma não quer saber. Claro, e a interação dos nossos estão falando aí que querem saber. saber. Então, o que esse senhor tinha cometido era um homicídio. E o Bezerra de Menezes falou assim: você fez com as vítimas o que ele fez com a esposa e os filhos? Aconchegou, cuidou das pessoas com as quais ele tinha criado aquela dificuldade, e lutou para que eles tivessem uma vida digna, mesmo faltando o marido lá, aquela pessoa que tinha faltado. E não obstante isso, o outro que não podia entrar tinha cometido o mesmo crime, porém não tinha feito nada, né? Nenhum não ato tinha de reparação. Aí puxa a luzinha de novo e acende o quartinho escuro da nossa vida, e vamos pensar o seguinte: em qualquer circunstância, prática do bem, da caridade. Vejam, o camarada cometeu um crime horroroso segundo as nossas leis e segundo o nosso entendimento, porque a gente às vezes tem vontade, não consegue matar nenhuma barata, aí uma pessoa tira uma vida de um ser humano, a gente fica assim, aflito.
Mas depois que o reconheceu, ele foi em busca da sua regeneração e ganhou a possibilidade de passar junto com aquela equipe toda, com o Bezerra de Menezes, nessa bendita ponte que nos levaria, que os levaria para o outro lado da vida. É melhor teste, com certeza. Tem uma mensagem do Humberto de Campos que tem o título Treino para a Morte. E nessa mensagem é curioso que ele fala assim, desenterra, né, o cemitério do seu estômago, coloque todos os seus documentos em dia, em ordem, não é? Ele dá uma relação de coisas. Eu ia trazer essa mensagem hoje. Ah, você já teve contato com ela aqui em casa. Teve contato com ela. Então, e ele dá uma lista de coisas. Então a pessoa lê aquilo e fala, meu Deus do céu, né? Mas em verdade a gente percebe isso. E no fundo, quando a gente tem conhecimento da doutrina espírita, Humberto de Campos quis dizer isso pra gente. A gente precisa ter as nossas coisas o mais em ordem possível. É claro que em algumas circunstâncias, algumas pessoas acabam tendo essa inspiração, essa vontade, essa necessidade e vão em busca de resolver algumas pendências. Uma das coisas muito graves que acontecem são esses desentendimentos, quando uma pessoa está há muitos anos, pai que não fala com o filho, aquela coisa, sabe esses desentendimentos? Sogra que não fala com o genro que não fala com a sogra, esses desentendimentos. Isso é muito grave, porque muitas vezes o espírito a pessoa está ali nos momentos difíceis, nos últimos momentos, e fica pensando naquela circunstância, aquilo, podia ter se harmonizado, podia ter se equilibrado com aquela pessoa, e algumas vezes as pessoas têm que trazer esse opositor para dar um oi, falar alguma coisa, para a pessoa parece que tranquilizar e ir embora. Isso é uma coisa muito grave que acontece com a gente. Isso significa o quê? Vamos acender a outra luz do quartinho escuro da nossa vida. Que nós não podemos ter desentendimentos entre nós. Nós podemos ter uma nesgazinha, uma coisinha ou outra, mas não pode chegar a esse ponto de encher a boca e falar, estou há 10 anos sem falar com não sei quem, estou há 20 anos sem falar com não sei o quê. E às vezes acontece dentro de uma casa, um filho com um pai, com uma mãe, um genro, uma nora, uma sogra, uma coisa assim tão próxima, e acontece isso. Então nós precisamos se libertar disso, isso é uma coisa muito importante. Agora, a gente vai receber sim essas inspirações, não é? Então, por exemplo, você tem uma Brasília 78 lá, que os documentos não estão em ordem, está com a chapa amarela ainda, aí você pede para o despachante, né? Muda para a chapa latina, como é que é o nome dessa chapa nova aí? Mercosul. Mercosul, já põe a chapa bonitinha, né? Se tem lá um netinho que quer ficar com a Brasília, que ele tá louco com a Brasília, já passa pro nome dele, já deixa ele com ele, certo? Então a gente põe em ordem, a casa se não tem escritura, providencia, arruma direitinho, porque dá um trabalho para os herdeiros lascados. É claro que tem algumas pessoas que têm essa possibilidade, mas isso também é de cada um, porque tem gente que também que vai embora e deixa tudo para trás atrapalhado, né? Mas é muito comum a gente ter essas ideias, né? Ajeitar, se desfazer de coisa, arrumar, fazer e acontecer e deixar as coisas mais ou menos em ordem. E aí a gente pode e deve buscar essa inspiração, mas isso não deve buscar em determinados momentos, a gente deve fazer isso sempre, não é? Ter as nossas coisas em ordem, a nossa vida em ordem. O Chico sempre falava o seguinte, vamos relaxar um pouquinho, né? O tema é tão forte, né? Como eu só venho de vez em quando mesmo, é por isso que eu só venho de vez em quando, viu? Porque senão acabava com o programa, né? O Chico dizia o seguinte, a nossa malinha tem que estar sempre pronta. Sabe a malinha pronta? Às vezes assim, a malinha está pronta, não é? Então os documentos estão tudo encaminhadinho, direitinho, vida simples, coisas simples, tudo certinho, né? Está tudo pronto, né? Declarações de última vontade, está tudo pronto, assim, a mala está pronta. Então a gente precisa viver com a mala pronta, é basicamente isso. Ou semi-pronta, não é? Muitas vezes a gente não consegue, né? Tem lá um financiamento, uma hipoteca, um negócio que é complicado, mas você está sempre buscando preparar a sua mala, né? Perfeito. Depois nós... Olha, eu queria remeter vocês a um outro livro, que também vocês não devem ler, viu? Carmelo Grise, Ele Mesmo. É do Chico e a editora é GEM. E ele... Interessante, né? A gente não falou isso. Ele veio na missa de 7º dia dele, quando ele desencarnou, a família fez uma missa, ele veio lá e ficou sentado lá na igreja. E quando ele ouvia as pessoas falar, o Carmelo descansou, finalmente descansou, sofreu, trabalhou, lutou, foi tão batalhador, descansou agora, né?
Então o espírito disse que ele ficava sentado lá só fazendo assim, né? Não, 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 não. E aí ele fala, o que? Descansar? Agora no mundo espiritual que a gente não corre atrás mais de alimento, não tem mais as responsabilidades financeiras tão intensas, não tem nada disso. Descansar é quando a gente está no corpo físico, não é? Porque o corpo tem que descansar praticamente metade da sua existência, né? E a gente aqui no mundo espiritual não tem essa história. Mas, respeitando as pessoas que têm esse entendimento, obviamente, existe um descanso para os embates materiais. Obviamente que existe, não é? Tem aquelas preocupações imensas, aquelas coisas que a gente tem no dia a dia, pessoas que têm responsabilidade com a família, muitos filhos, às vezes netos, cuidam de muitas pessoas. Esse tipo de trabalho, obviamente, existe uma espécie de descanso, né? Porque do outro lado da vida nós temos preocupações, mas preocupações de outras naturezas que não são essas materiais fortes que nós vivemos aqui na Terra. Então existe sim uma correlação com esse descanso, mas que nós não paramos de trabalhar no mundo espiritual, não. A gente vai lembrar lá, não é? Jesus, quando ele fala assim, o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Não é? Já se lembram dessa passagem de Jesus? Então, não vamos nos iludir que a gente vai descansar, não é, eternamente, ficar lá numa redinha lá, né, tomando um suquinho de limão, assim, né, que a vida, no outro lado da vida, ela é intensa e nós precisamos chegar numa condição para continuar trabalhando também do outro lado da vida. Mas Rogério Matias, que é o nosso ouvinte, nos coloca uma pergunta se existe algum tempo para o desencarnado se adaptar. Porque ele cita o exemplo do pai dele, que foi desencarnou por um infarto e foi fulminante, mas foi muito rápido, ele tinha só 47 anos na época. Uhum. Então existe algum tempo? Ah, com certeza existe um tempo de adaptação, porque a gente já viu na literatura espírita que o desencarne assim imediato, ou desencarne instantâneo, é uma coisa que para o espírito, no fundo não é bom. Porque você imagina, você hoje está tomando um café com a sua família e daqui a 2, 3 horas ou no final do dia você não tem mais essa possibilidade. Então existe, obviamente, um período de preparo, existe uma necessidade de preparo. Já é diferente daquela pessoa que vem com um problema de saúde, às vezes meses, anos, vem num desenvolvimento, numa decrepitude, né? Já é diferente, porque ali tem todo um preparo que já está sendo feito, aí começa a ver os irmãos espirituais, começa a ver familiares espirituais desencarnados, não é? Já é diferente. Agora, quando é uma coisa assim imediata, instantânea, se o espírito não tem muito preparo, se a pessoa não tem muito conhecimento sobre isso, é complicado, porque ele vai precisar de um período maior de adaptação, na maioria das vezes. Né? E o Júnior, né, aqui de Santo André, faz um complemento da pergunta, Sérgio, dizendo assim, se a principal dificuldade do recém-desencarnado é a adaptação à nova realidade. Eu acho que o senhor Hélio estava falando uma coisa interessante, que é o que a gente vai viver. Agora, se a gente já pensou, quando você vai viajar, vamos relaxar um pouco, aí você vai viajar, por exemplo, aí você vai para um sítio bem distante da cidade, aí você chega lá e esqueceu a escova de dente. É uma aflição, né? É uma aflição porque você fala, puxa vida, eu tenho que esperar amanhã para ir uma pessoa lá na cidade para comprar uma escova de dente, não é? Então, é complicado, né? É uma situação complicada essa coisa. As maiores aflições que nós temos é justamente essa, é de observar coisas às vezes singelas, simples, que não são gestos de grandeza e coisas enormes, não. São coisas pequenas, simples, né? Às vezes uma reconciliação com um entezinho que você está lá com um probleminha. Pô, eu podia ter pego o telefone e ligado, vamos levantar uma bandeira branca, sabe, uma coisa assim? Isso incomoda, obviamente vai nos incomodar, você fala, puxa, podia ter feito isso. Não fiz. Não é? Eu falei essa coisa da bandeira branca porque eu achei muito bonitinho, 2 senhores conversando, eles tinham brigado. Já tinham mais de 18 anos, dois. Eu acho que estamos chegando já quase no 100%. Aí um ligou para o outro e falou assim, ô fulano, vamos levantar a bandeira branca? Eu achei bonitinha a forma de reconciliação, porque eles estavam meio em guerra, né? Aí levanta a bandeira branca, tá, tudo bem. Quer dizer, você tem as suas dificuldades, eu tenho as minhas, vamos levantar a bandeira e a gente continua normal, não é?
Então, às vezes é importante a gente se preparar nesse sentido para que, quando a gente chegar do outro lado, a gente pensar, puxa vida, isso é tão simples, né? Podia ter feito isso tão facilmente. E é um ato E não fiz, né? será muito importante. Muito né? forte para a gente, né? Uma coisa de um acréscimo de vida com algum tipo de indicação de vida, né? Do que está fazendo, ter um acréscimo. Conduta e ganhar uma moratória. Uma moratória. Eu lembro do caso de André Luiz, puxa vida, não estou lembrando o nome do livro agora, mas ele mostrou 3 casos de senhoras que ganharam maior tempo de vida. Uma delas é porque era mãe de uma senhora que precisava terminar de resolver um problema em família, e ela tinha tanto crédito que eles deram lá mais uns 5 anos de moratória para ela. E são 3 casos que eu me lembro assim do André Luiz. Então existem circunstâncias pelas quais os espíritos podem dar uma moratória, não é? O fluido vital é uma coisa que os espíritos manipulam assim com maestria, não é? Esse é o fato. Agora, continuar fazendo as coisas que fazia também é possível dentro de um padrão superior, né? Se nós estamos pensando em estudos maiores, em coisas maiores da vida, obviamente a gente pode continuar trabalhando, estudando, não tenho a menor dúvida disso, né? Então, eu penso que nas 2 possibilidades a gente pode tanto ter a moratória, como pode continuar estudando e fazendo as coisas que são coisas que estão associadas às coisas maiores da vida do outro lado. E nós temos um participante e ouvinte da nossa época que inclusive colocávamos o programa na rádio, Salomão Almeida, que ele coloca assim: quando nós dormimos, nós não temos consciência da vida física, mas nós sonhamos. Isso mostra, né, que existem algo acima dessa vida, como nós chamamos de espíritos, ou existem outras respostas, né? É um intercâmbio mesmo entre o mundo material e o mundo espiritual? Nós podemos abordar o tema sonho, isso já não foi abordado recentemente, que é muito interessante, mas o que a gente pode dizer rapidamente é o seguinte: nós não podemos viver simultaneamente 2 vidas. O Marinho falou há pouco agora sobre essa questão de algumas pessoas que têm um convívio com o mundo espiritual muito intenso. Então essas pessoas são muito especiais, são as exceções, por assim dizer, não é? Porque o sonho é uma vivência do outro lado da vida, com toda certeza é isso. Só que as lembranças dos sonhos, os fragmentos que nós trazemos, nós não podemos confundir com a Terra, com as coisas que nós vivemos na Terra. Então, o que nós podemos responder para o nosso Salomão? Nós podemos responder o seguinte: que os sonhos é uma vivência que nós temos no mundo espiritual. É uma vivência. Mas que muitas vezes não podem se confundir com as coisas materiais, né? Com a vida material, porque nós não podemos viver simultaneamente 2 vidas. É claro que nos sonhos a gente pode ter inspirações, a gente pode conviver, participar de cursos, participar de palestras, participar de uma série de coisas no mundo espiritual em sonho. Isso já está relatado em muitas obras aí que nós já lemos. É claro que a gente pode isso, mas entre acontecer isso e a gente utilizar disso na vida material, existe aí alguns embaraços para tanto, né? Que nós imaginamos. Hélio, das pessoas, e se essa adaptação no plano espiritual fica mais fácil para os espíritas? A adaptação com certeza é mais fácil por conta do conhecimento, do entendimento sobre as questões, não é? Agora, não existe privilégio na casa do nosso pai, todo mundo passa por aquilo que tem que passar. Veja o próprio caso do Frederico Figner, do livro Voltei, que ninguém deve ler, é que ele passou dificuldades para desencarnar. E foi inclusive levado à beira do mar para poder receber ali alguns eflúvios, e foi uma situação, uma situação muito particular, personalizada, não é? E a gente vê também, quem quiser saber como é que funciona esse processo de desencarne, tiver curiosidade, procura aí na rede mundial de computadores o desencarne de Dimas. E aí uma pessoa muito competente fez umas imagens bonitas em desenho, né? Como é que os espíritos trabalharam, como é que eles fizeram, como é que é feito o desligamento, como é que vai fazendo os laços. É muito bacana, muito interessante, mas não existe privilégio. Então, dependendo da condição de cada um, do degrau evolutivo de cada um vai passar por aquilo que precisar passar. É mais ou menos como a gente vê, por exemplo, uma pessoa vai fazer uma cirurgia. Tem gente que vai fazer a cirurgia e sai super bem, sai andando, sai tudo bem. Tem gente que complica, que fica lá dias, meses, às vezes, não é? Então é porque depende de cada situação, de cada pessoa. É o nosso entendimento.
Perfeito. Certo? E no processo é perene, nós temos reencarnações sucessivas. Enquanto eu estou esperando lá para o processo reencarnatório, o que eu fico fazendo? Ah, interessante. Aliás, tem duas perguntas que não foram feitas. Uma delas é essa. Eu vou explicar para vocês o que nos espera do outro lado da vida, porque a curiosidade de todo mundo, né? O que eu vou fazer no mundo espiritual? Então eu vou fazer aqui uma previsão para todo mundo, tá bom? É genérica. Nós vamos fazer no mundo espiritual exatamente o que fazemos nas horas vazias, aqui na Terra. É isso que nós vamos fazer do outro lado da vida. Então toma cuidado com as horas vazias, hein? Porque eu não sei se tem Netflix lá, o Campeonato Brasileiro, não sei se tem, né? Copa do Mundo, não sei se tem. Mas enfim, nós vamos fazer exatamente o que nós fazemos aqui nas horas vazias. Esse é o ponto. É isso que nós fazemos do outro lado da vida. E com relação aos jovens, a pergunta que eu senti que poderíamos ter falado era a seguinte: os jovens são muito bem recebidos. Eu tenho um caso de um livro. Aliás, nós temos um programa na rádio que só conta mensagens de espíritos, o que eles fizeram, como que foi o desencarne, é muito legal. A história de uma mensagem é da Rádio ABC, ainda estamos lá sábado às 11 da noite, e temos na Rádio Boa Nova, eu não sei quais são os horários, porque devemos ter lá uns 3 ou 4 ouvintes, e eles sempre mudam os horários, porque só tem 3 ou 4 ouvintes, então... E na nossa web rádio aqui também. Também aparece o nosso programa? Ah, então. Então tem um caso de um rapazinho que a mãe dele falou, pelo amor de Deus, é o seu aniversário, não venha para casa de moto. Aí ele pôs a moto no caminhão e foi de caminhão. Chegou lá, a mãe falou, precisa comprar pratinho, papapá, você tem que ir na cidade. Ele pegou uma caminhonetinha que ele tinha lá no sítio e foi para a cidade. Daqui a pouco ele escuta uma pessoa chamar o nome dele, vem cá rápido, aí ele vai, e ele vê uma pessoa e ele conta na mensagem que ele foi para falar com essa pessoa, estava dentro do carro, ele imagina, como é que eu saí do carro e fui falar com a pessoa, né? A pessoa falou, vem comigo e não olha para trás. O carro dele estava sendo prensado e explodiu de um caminhão que estava sem freio e passou por cima dele, o carro pegou fogo, explodiu, e ele não viu nada disso. Depois o corpinho dele foi carbonizado, ficou pequenininho e tal. Foi um trauma para a família e ele trouxe essa mensagem pelas mãos do Chico. Então os nossos jovens são muito bem assistidos. Claro que tem aí alguns jovens que estão totalmente fora da linha, né? Mas a maioria dos nossos jovens são muito bem assistidos e por pessoas da nossa família desencarnadas. Avós, avós, são todas as mensagens que a gente lê na rádio estão indo nessa direção. E a última pergunta qual que era? O que a gente fica fazendo do lado de lá? Do lado de lá, eu já falei, né? Então, do lado de lá a gente faz exatamente as coisas que a gente faz aqui nas horas vazias. Nós estamos aqui na rádio na hora vazia, certo? Então é provável que a gente faça alguma coisa semelhante lá, certo? Perfeito. Então é isso aí. Perfeito. Sérgio, nós agradecemos muito sua participação, sua colaboração, o tema que foi abordado no dia de hoje, é o que nos espera após a morte. O nosso